Se o seu mundo desabar às 3 da manhã de uma terça-feira, pra quem que você liga? Se você não tem essa resposta, irmão, você tá ferrado. E quem vai pra guerra sozinho, volta com um saco preto. Existe uma mentira sedutora que o Instagram e Hollywood, desde as antigas, contam pra você todos os dias. A mentira do macho sigma. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, mas eu fui buscar o significado e eu vi que ele traduz a vida de muitos gurus da internet, que são famosos, mas profundamente solitários. A imagem do homem inabalável, autossuficiente, que caminha sozinho pelas sombras, o John Wick. Tá falando daquele idiota? É que aquele idiota é John Wick. O Rambo, para quem é um pouco mais antigo do que eu, parece forte, parece blindado, mas a realidade biológica não assiste filmes, irmão. Na natureza real, o lobo solitário ele não é um herói, ele é um animal morto. Geralmente ele foi expulso da alcateia porque ficou fraco, doente ou velho. Sozinho ele não consegue caçar presas grandes, ele vive de comer ratos e carniça. Ele não tem quem vigie suas costas enquanto dorme. Então, ele não consegue entrar em sono profundo. O cortisol dele fica estourado 24 horas por dia. Em poucas semanas, ele morre de frio ou é estraçalhado por outro bando. E você, irmão, talvez tenha comprado essa fantasia. Parece tão edificante falar, eu me basto, as pessoas me atrapalham. Mas isso não é força. Isso é um mecanismo de defesa de um homem ferido. Você se isolou porque tem medo de se machucar de novo. Mas a solidão tem um preço fisiológico. Estudos mostram que homens isolados têm 30% menos testosterona do que homens com uma tribo forte. E sabe por quê? Porque a testosterona é o hormônio da competição e da hierarquia. Se você não tem com quem competir e com quem cooperar, o seu corpo entende que você se aposentou da vida. E a solidão masculina hoje é uma epidemia. Nós somos a geração mais conectada da história, mas a mais isolada. Você talvez tenha 1.000, 2.000, 5.000, 100.000 seguidores, mas janta sozinho. Você tem parceiros de negócio, a galera do network, para falar de dinheiro. Tem amigos do futebol, do churrasco, para falar os mesmos papos de sempre. Mas você não tem uma aliança de verdade. Ninguém sabe a sua história real, como seu pai tratava você, as feridas que você carrega e as marcas que a vida te deixou. Ninguém sabe onde você sangra, irmão. E um homem sem uma tribo que lute ao lado dele é uma presa fácil para a depressão, para o vício e para o fracasso. Nós vivemos a recessão da amizade. Desde 1990, o número de homens sem nenhum amigo íntimo quadruplicou. Nós desaprendemos a criar laços tão fortes quanto os de sangue. Substituímos a irmandade pelo networking. A relação masculina virou utilitária. Você é amigo do cara enquanto ele é útil para sua carreira. Mudou de emprego, a amizade morre. São os colegas de circunstância. Não são os irmãos de jornada. É o cara do futebol, o cara do escritório, o vizinho do churrasco. Mas essas relações elas são frágeis como um vidro. Se você perder um emprego, os amigos de trabalho somem. Se você perder dinheiro, os amigos de farra somem. Você construiu um castelo social na areia. E quando a tempestade vier, irmão, e ela sempre vem, você vai olhar para o lado e vai ver só o deserto. Isso acontece porque o homem moderno ele tem pavor da vulnerabilidade. Para ter um irmão de batalha, você precisa em algum momento baixar a guarda, tirar a armadura. Mas fomos ensinados que homem não reclama, homem resolve. Então a gente veste a nossa armadura de ferro 24 horas por dia. E ninguém consegue acessar o que tem embaixo de uma armadura. Você está protegido? Sim, mas está morrendo sufocado dentro da própria casca, respirando um ar viciado do seu próprio ego ou medo. Isso, irmão, não é papo de autoajuda. Isso é engenharia humana ancestral. Salomão escreveu em Provérbios: como ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Presta atenção nessa metáfora. Para afiar uma espada de guerra, você não usa veludo, um tecido. Você não usa elogios. Você usa outro ferro. Você precisa do atrito, do choque. Um amigo de verdade não é aquele fã que passa a mão na sua cabeça e diz que você tá certo quando você tá fazendo merda. Um amigo de verdade é aquele que tem a lealdade de olhar no teu olho e dizer: irmão, você tá sendo medíocre. Irmão, você tá gordo. Você tá tratando mal a sua esposa. Você tá se acovardando. Acorda, cara. Eu espero mais de você. Se você não tem ninguém na sua vida que te confronte, desculpa, irmão, você não tem amigos. Você tem cúmplices da sua mediocridade. No Homem na Arena, nós entendemos a amizade como uma falange. Na guerra, o soldado segurava o escudo com a mão esquerda e a lança com a mão direita. O escudo dele não protegia o próprio corpo, protegia o homem ao lado. Isso significa que na arena você não consegue proteger as suas próprias costas. Quem caminha sozinho na arena da vida é uma presa fácil. Não por fraqueza, mas por uma visão limitada da vida. E a arrogância de achar eu me basto é a certeza de que você vai ser atacado por trás. E uma tribo não é um clube social. Uma tribo é uma tecnologia de sobrevivência. Imagina uma trincheira de guerra, de caos. Um soldado tá lá, travado de medo. Ele não consegue se mexer. Ao lado dele não tem um psicólogo, não tem a mãe dele,
tem outro homem, sujo, sangrando e cansado. Só que esse homem levanta, bate o capacete nele e diz: ei, cara, levanta! Eu cubro a tua esquerda, você cobre a minha direita. Vamos sair daqui. E por causa desse grito, ele levanta e eles sobrevivem. Agora imagina o lobo solitário na mesma trincheira. O fodão, ele é o melhor atirador, é o Rambo dos dias de hoje. Mas a arma dele trava no meio do combate. Ele precisa de 3 segundos para recarregar. Ninguém cobre ele. Ninguém atira para dar cobertura. Nesses 3 segundos, irmão, ele leva um tiro. Game over. A habilidade individual dele não serviu para nada sem a cobertura de um grupo. A sua vida é essa trincheira, irmão. A falência é como uma bomba. O divórcio é o fogo amigo. E quando a sua arma travar, e ela vai travar, porque você é humano, quem cobre a sua retaguarda enquanto você recarrega? Se você não tem esse nome, irmão, sinto te dizer, mas você tá ferrado. Tá, Cadu, beleza, mas eu tenho 40 anos. Como é que eu construo essa irmandade? Entende que a amizade masculina, adulta, não se faz com papinho e verniz social. Se faz com propósito compartilhado. Homens se unem ombro a ombro, olhando para uma terceira coisa, uma missão em comum. E aqui eu quero te passar 3 conselhos para te ajudar a sair da sua bolha. Primeiro, identifica 2 ou 3 homens na sua vida que têm valores alinhados contigo. E investe neles. Liga sem motivo, ajuda sem ser pedido. Esteja lá, cara, antes deles te chamarem para uma crise. A lealdade é como uma conta bancária. Você tem que depositar muito antes de querer sacar algo. Seja o amigo que você quer ter. 2, não convida aqueles caras que você considera irmãos para tomar um café só. Cara, convida para uma aventura, para um esporte, para uma viagem, para um projeto difícil. Os desafios, pressão e suor geram respeito mútuo instantâneo. O atrito, ele quebra o gelo emocional. E você conhece o caráter de um homem quando ele está cansado e sob pressão. 3, e não menos importante, se livra dos amigos de copo. Aqueles que só te ligam pra farra, para pedir dinheiro ou para falar mal da esposa. Cara, eles são âncoras. E talvez você seja esse cara na vida de alguém. Você já deve ter ouvido que você é a média das 5 pessoas com que você anda. E se você andar com 5 fracassados, reclamões, rancinzas, você vai ser o 6º. Agora, se você andar com 5 homens maduros e honrados, você também vai ser o 6º. Para você entrar numa tribo de alto valor, você não pode chegar com as mãos vazias como um pedinte. Você tem que saber qual valor você soma nisso. Numa alcateia, por exemplo, tem o alfa, o batedor, o protetor, o estrategista. A natureza é sábia. E eu te pergunto então, qual é a sua função, irmão? Você é o homem que traz a visão, o homem que traz a força bruta. Se você não sabe quem você é e o que você carrega, logo você vai ser deixado para trás ou vai ser facilmente substituído na tribo. O seu código de origem, ele revela o seu arquétipo e que utilidade ele tem no bando. Então eu deixei aqui embaixo o link de uma ferramenta de diagnóstico 100% gratuita na descrição e no comentário fixado. Esse é o primeiro passo para você deixar de ser um lobo solitário e se tornar um membro valioso de uma comunidade de outros homens que saíram da arquibancada e desceram para a arena. Então clica no link para você descobrir qual é o seu arquétipo, o seu código de origem. Agora, para a gente fechar aqui, presta bastante atenção. Quando você estiver numa tribo, quando tiver os seus aliados, vocês vão precisar de recursos para lutar. Não existe família segura sem provisão financeira. Tem uma geração de homens que romantizam a pobreza. Essa mentalidade de escassez é o que te mantém escravo. No próximo vídeo, eu vou te ajudar a quebrar as crenças que te impedem de enriquecer, pela honra dos que vieram antes e pelo legado dos que virão depois.